Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria poder estarmos mais uma vez aqui reunidos para poder meditar, refletir e rezar com a palavra de Deus. Hoje, nesse dia 19 de junho de 2025, nós estamos celebrando então nessa quinta-feira, a quinta-feira de Corpus Christi, o corpo de Cristo, ou seja, Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Esse Deus se entregou como alimento a cada um de nós. Então, se você então quer entender e compreender como viver bem a Eucaristia e os frutos que ela produz na sua vida, permaneça aqui no nosso canal para que nós possamos então nos alimentar dessa fonte riquíssima a qual o Senhor deixou para cada um de nós. E para a nossa celebração de hoje, nós trazemos então o Evangelho de São Lucas, nesse ano C, capítulo 9, versículos 11b até o 17, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu para os discípulos, para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a liturgia de hoje, e de maneira especial essa solenidade de Corpus Christi, ela então ecoa para nós aquela quinta-feira santa, onde Cristo se entregou como alimento para cada um de nós, na espécie do pão e do vinho, seu corpo e seu sangue, para que nós pudéssemos então nos alimentar, enriquecer desse grande manancial, a qual o Senhor então deixou para cada um de nós. E deixou para que então nós pudéssemos fazer memória, aquilo que na teologia nós chamamos de anamnese, ou seja, não é apenas encenar, fazer teatro, não, é fazer memória, ou seja, tornar o sacrifício atual para os dias de hoje, se atualiza em nossos dias. Porque eu digo para vocês, se fosse apenas uma repetição, se fosse apenas um teatro, já tinha ficado na história por muitos tempos atrás, né? Mas não, é Deus que quer, sempre quis estar presente junto ao ser humano. E assim então Jesus, compreendendo essa vontade do Pai de estabelecer morada entre os irmãos, ele então se entrega na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade como alimento para cada um de nós. E as leituras de hoje, meus queridos amados irmãos, ela nos enriquece e nos ajuda a refletir que essa vontade de Deus se manifesta ainda nos dias de hoje, poder estar presente na nossa vida. Primeira leitura, por exemplo, extraída hoje do livro do Gênesis, nós temos então o sacerdote Melquisedeque. Esse ser então que ele aparece no livro do Gênesis de forma inesperada e inexplicável também. Mas, enfim, é um sacerdote que, é claro que, olhando para a teologia e refletindo, é uma prefiguração do Cristo sacerdote, mas, enfim. Hoje nós temos em nossa primeira leitura Melquisedeque, que recebe, então, o dízimo de Abrão. E olha só, ele vai dizer, então, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Ou seja, Deus, então, ele está em comunhão com o ser humano, está presente na vida do ser humano. Como isso? Ora, o ser humano, por exemplo, Abraão plantou ali as sementes, para que pudesse dar os frutos para ele e para a sua comunidade, o seu clã. E é claro que a gente planta, mas como é que então essa semente ela produz fruto? Como que ela então cresce, ela floresce? Ora, é a ação de Deus.
É o Deus Criador presente, Ele que cria, e é claro, é uma ação conjunta, né? O homem faz a sua parte e Deus também faz a dele, e o resultado é colher os frutos, né? A qual então o Senhor tem para oferecer a cada um de nós e para toda a humanidade. Então nós podemos perceber que quando se fala aqui dízimo, logo nós então vemos à mente a questão dos 10%, aquele debate, aquela desculpa, enfim. Mas não é isso. A primeira leitura está mostrando que o ser humano faz a parte dele, Deus também faz. E qual deve ser a nossa atitude diante, né, dessa ação de Deus que nos oferece sempre do bom e do melhor? Ora, agradecer a Deus. É isso que é devolver o dízimo, né? Abraão foi lá agradecer a Deus que proveu o sustento necessário para a vida dele e de toda a sua família e toda a sua posteridade. E assim, meus queridos amados irmãos, ainda continua acontecendo nos dias de hoje. Não sei se vocês já pararam para pensar, porque olha só a quantidade de pessoas que se alimentam, a quantidade de pessoas que tem para poder então comer. E se nós olharmos então os olhos físicos, né, a proporção de pessoas que plantam e aquelas que comem, ora, as que comem são maior. É um número bem acima daqueles que produzem, que plantam, que trabalham. Então, como isso então se dá? Ora, aí nós vamos olhar para o Evangelho de hoje e compreender a multiplicação que Deus continua a fazer ainda nos dias de hoje. Mas olha só, o salmista de hoje nos convida, né, a podermos então rezar, porque tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, como disse, repito, Melquisedeque é a prefiguração de Cristo, ele que é o sacerdote por excelência, que então veio ao mundo para poder receber esses dons, essa graça e transformar tudo isso em bênçãos também para nós. É Deus que colhe aquilo que nós, seres humanos, produzimos e fornecemos e oferecemos para que nós pudéssemos então ali, né, colher o resultado desse grande plantio a qual o Senhor, que é o bom pastor, ele prepara para cada um de nós esse grande banquete. Então, meus queridos amados irmãos, nós precisamos de fato reconhecer que Deus é o Deus que provê. Mas para isso exige de nós o quê? Confiança, a fé nesse Deus que não nos abandona e não nos deixa faltar nada jamais. E aí nós temos então, na segunda leitura de hoje, né, Paulo que escreve à comunidade de Corinto, a primeira carta, e ele vai dizer, olha só, o que eu recebi foi isso, ou seja, ele está ajudando a poder transmitir aquilo que Jesus, lá na última ceia, na Quinta-feira Santa, ele deixou como legado para os seus discípulos. E hoje, né, para os sacerdotes, os nossos bispos, nosso Papa, para poder então, novamente atualizar esse sacrifício de Cristo, trazendo para nós a Eucaristia. E como se deu isso? É o que Paulo, então, ele nos traz à memória, para que nós possamos novamente, né, repetir esse grande evento, a qual então Jesus deixou como memorial para cada um de nós, a Eucaristia. E olha só, ele toma o pão, dá graças e distribui, né, entre os seus discípulos, depois faz o mesmo com o vinho. Então, é esse sacrifício, o corpo e o sangue de Cristo, que alimenta a sua igreja. É um alimento que, de fato, nós necessitamos. É um novo maná. Agora, não mais um pão descido do céu, mas o próprio Deus descido do céu, que se entregou e se ofertou como alimento, remédio para cada um de nós. Então, meus queridos amados irmãos, nós nos alimentamos do corpo e o sangue de Cristo, para que ele possa novamente habitar e estar entre nós. É um dos meios também a qual o Senhor, ele quis estar presente conosco. Ele quer estar em cada Eucaristia que nós comungamos. Ele quer que nós sejamos também outro Cristo para a humanidade. Mas olha só, e aí nós podemos ir para o Evangelho de hoje. Por quê? O Evangelho de São Lucas, né, hoje ele narra para nós o quê? A multiplicação dos pães. Jesus que está ali, então, ensinando a multidão, está curando as pessoas. E os discípulos conseguem perceber o seguinte, olha, está chegando a tarde, vai logo anoitecer, essas pessoas, a multidão de gente aqui, não tem para onde ir, não tem o que comer. Vamos falar para o mestre para que despeça as pessoas, para que eles possam procurar lugar, hospedagem, comida para eles. Mas Jesus percebe que, ou melhor dizendo, ele
vai diante desse pedido dos discípulos, ele vai ensinar um caminho alternativo, a qual então é a vontade de Deus para a humanidade. Porque os discípulos estão querendo lavar as mãos, olha, manda eles se virarem, que a gente não tem nada a ver com isso, a gente não pode, como muitos ainda no dia de hoje fazem. Percebe aquele irmão lá debaixo do viaduto, ou pedindo ali, né, nas calçadas dos grandes centros. E muitas pessoas dizem, olha, mas isso não é problema meu, isso aí ele deve procurar assistencial, deve procurar as ONGs, uma comunidade de vida, alguém que ajude eles, mas a gente não tem nada a ver com isso. Então, como percebem que ainda está presente isso nos dias de hoje, mas Jesus vai nos apontar um caminho, a qual então, de fato, nos ajuda a poder ser outro Cristo, nos ajuda a poder partilhar o pão partido e repartido com os irmãos, a qual nós comungamos na Eucaristia. Então, nós temos aí no Evangelho, Jesus que vai dizer para os discípulos, olha, dai-lhe vós mesmos de comer. Ou seja, não lavem as mãos, nós podemos resolver, nós podemos fazer a nossa parte, vamos fazer. Agora, como fazer isso? Aí logo eles pensam, a não ser que nós vamos, comprar comida para toda essa gente, mas eu acredito que a gente não teria dinheiro para isso. Mas enfim, Jesus vai dizer o seguinte, não é isso. Peçam que se organizem, sente de 50 e 50, e Jesus então toma os 5 pães, 2 peixes, leva ao céu, agradece, ele abençoa, reza. Então começa a mostrar para nós o caminho de que com a oração e a bênção, a graça de Deus, nós podemos também partilhar aquele pouco que temos com os nossos irmãos, e o resultado disso será o quê? Alimentar todas as pessoas, ainda sobram 12, dá para completar 12 cestos ainda com a sobra dos alimentos. Então, meus queridos amados irmãos, nós sabemos como que acontece, como que faz, mas a nós devemos apenas confiar, acreditar, porque é Deus que faz. Nós fazendo a nossa parte, Deus apresenta o caminho para que nós possamos resolver o problema e ajudar a saciar a fome de tantos irmãos e irmãs que ainda nos dias de hoje estão passando necessidade, não somente do alimento físico, mas também do alimento espiritual. E muitas vezes nós achamos, não, esse daí, ele é um perdido, ele não tem mais jeito. Não podemos pensar dessa forma. Tem jeito sim. Enquanto tiver o último respiro da vida da pessoa, do ser humano, ainda há tempo de converter-se, ainda há tempo de mudar de vida, de melhorar. Porque muitas vezes nós queremos então lavar as mãos, porque muitas vezes nós queremos então nos omitir diante da a nossa missão. Porque essa Eucaristia que nós comungamos nos leva a ser outro Cristo para as pessoas. Mas que tipo de Cristo eu tenho sido para os meus irmãos? Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, alimentados na Eucaristia, alimentados da Palavra de Deus também, que nós possamos olhar caminhos alternativos para poder ajudar a solucionar também os problemas de fome existentes na humanidade. É triste nós vemos então pessoas que muitas vezes elas morrem por falta do alimento, morrem de frio, porque nesse tempo frio que nós estamos vivenciando aqui, muitas pessoas não têm um cobertor, não têm uma blusa, e nós muitas vezes temos lá 4, 5, 6 blusas guardadas no guarda-roupa, que seja 2 ou 3. Mas será que eu não posso doar uma para o irmão? Será que eu não posso ajudar aquela comunidade que trabalha com os nossos irmãos, em situação de rua? É claro que podemos. Então, essa liturgia nos convida a podermos então a celebrar a comunhão, mas na comum união, na unidade, na fraternidade, porque a Eucaristia nos leva à caridade. A caridade que é um amor, que é o dom por excelência da vida do ser humano. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, celebrando essa unidade de Corpus Christi, que nós possamos então rever o nosso papel enquanto cristão no mundo. Eu estou de fato sendo que tipo de Cristo? Aquele Cristo que cuida, que zela, aquele Cristo preocupado, ou aquele Cristo que só fala mal, aquele Cristo que só xinga? Aí não é Cristo, Aí é outro tipo de cristão e não é Cristo, porque Cristo não... A gente olhando o Evangelho, a gente não vê essa atitude de Cristo, mas pelo contrário, é aquele que integra, é aquele que reassocia,
é aquele que liberta as pessoas e dá sempre uma nova oportunidade para que a pessoa possa novamente escrever uma nova história da vida. Então que esse seja também o nosso papel, que nós possamos então ajudar os nossos irmãos, não somente em determinado tempo do ano, mas todos os dias da nossa vida, do nosso ano, que nós possamos então ajudar os nossos irmãos necessitados. Porque aí sim, a Eucaristia, ela faz a igreja, e a igreja forma uma sociedade nova, mais justa, mais solidária. Que o Espírito Santo de Deus e a força da Eucaristia, alimento nosso, possa nos fortalecer nessa nossa caminhada e que nós possamos ser construtores de uma nova sociedade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal e peço a sua ajuda. Como? Vamos compartilhar também essa palavra, a palavra, né, que também é alimento na vida dos irmãos. Divulgue, compartilhe, para que nós possamos atingir o maior número possível de pessoas, né, alimentadas também pela palavra de Deus. Que o Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Até lá.